Olá, meus caros, bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar de algo que é a rotina na vida dos servidores públicos espalhados pelo Brasil: dívidas em consignado. Chega a ser absurda a quantidade de mensagem que a gente recebe aqui, de e-mail, enfim, as pessoas, os servidores públicos desesperados, porque município, estado, União, todos aumentaram a margem dos seus consignados, ou seja, o banco ele pode descontar, a pessoa tem até 55% de margem no contra-cheque para poder fazer consignado com banco, com financeiro, etc. As pessoas, num período de pandemia, acreditaram que essa era a saída, aliás, não tinha outra saída. A administração podia ter negociado uma condição melhor com os bancos, já que tem um volume absurdo de servidores, mas não foi isso que aconteceu. Eles, na verdade, aumentaram a margem, as pessoas se endividaram substancialmente e agora as dívidas são estratosféricas. Semana passada, nós tivemos aqui uma cliente, que é uma servidora pública, com uma dívida de quase R$ 1 milhão. Eram tantos consignados, empréstimos pessoais e tudo que vem a reboque, que ela já estava desesperada, ela já não tem mais renda para cobrir as despesas básicas, o mínimo existencial. Então esse é um tema muito importante, muito relevante para os servidores públicos. É possível você repactuar as suas dívidas ainda que você tenha empréstimos consignados. Então muita gente acha que, não, eu tenho consignado, eu não tenho mais o que fazer. Não, não é assim que funciona. Se você tem consignado, empréstimo pessoal, dívida com cartão de crédito, tudo isso é passível de repactuação, ok? Entrou em vigor uma alteração ao Código de Defesa do Consumidor, trouxe a questão do superendividamento, que são pessoas que têm uma renda praticamente comprometida, mais de 35% da renda dessas pessoas é comprometida. E aí mais de 35% viola o mínimo existencial. Então a pessoa já não consegue mais pagar as suas despesas básicas, não consegue manter as suas contas básicas. Então a pessoa vem para cá e diz, olha, mas o que é esse mínimo existencial? Como é que eu faço isso? Bom, quanto você paga de luz? Quanto você paga de água? Quanto você paga de gás? São as suas despesas ordinárias. Você paga aluguel? Você tem veículo? Quanto é que você gasta de alimentação por mês? Quanto é que você gasta de remédio? Quanto é que você gasta de plano de saúde? Ou seja, tudo aquilo que é necessário para você viver, o mínimo, o básico para você viver, tudo isso vai ser levado em consideração nessa conta. E aí, se essa parte, essas despesas básicas suas, estão sendo comprometidas, você não está conseguindo honrar com essas despesas em razão de empréstimos, de dívidas bancárias, financeiras, cartão de crédito, etc., você pode ser considerado um superendividado. Você se encaixa no conceito de superendividamento. E aí, em juízo, vai haver uma discussão, vai ser apresentado um plano de pagamento, e nesse plano de pagamento, você vai pagar todos os seus credores. Você tem até 5 anos para pagar esses credores, só que nesses 5 anos, as parcelas que vão ser pagas aos credores, elas não podem ultrapassar mais do que 35% dos seus vencimentos, tirando os descontos obrigatórios. Então, seus ganhos líquidos, tirando os descontos obrigatórios, que é IRPF, Previdência, isso não pode, a dívida mensalmente paga ao credor, não pode ultrapassar 35%. Pô, mas espera aí. Deixa eu fazer uma conta aqui. Se eu tenho uma dívida de 800 mil, se eu ganho um salário de 10 mil reais por mês, e eu estou tendo a minha vida comprometida, né? Eu tenho 50% da minha renda comprometida, da minha renda líquida. Eu ganho 10, líquidos eu ganho 8, e mais de 50%, que é 4 mil reais, estão sendo comprometidos com o pagamento de dívida. Sim, mas quanto é que você tem de despesa para as suas necessidades básicas? Eu gasto um pouco mais do que isso, que eu tenho plano de saúde para pagar, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho escola dos meus filhos, eu tenho algumas coisas que são básicas necessárias, alimentação, enfim. E aí, dentro dessa amarração, a gente percebe que o gasto máximo que você poderia ter por mês é ali em torno de 35%, ou seja, se o ganho líquido é de 8, você teria ali R$ 2.400 para pagar mensalmente para os bancos. Mas você está pagando o dobro disso, que são 5 mil reais. Então, os bancos eles vão ter que repactuar isso vai ser por decisão judicial, isso vai ser repactuado,
E aí nessa repactuação não pode ultrapassar esses 35% em 5 anos. Ah, mas aí se eu for multiplicar o valor que eu posso pagar mensalmente, que a lei me protege, me garante que eu possa pagar mensalmente sem afetar o meu mínimo existencial. Durante 5 anos, que são 60 meses, eu, na verdade, numa dívida de 800 mil, eu só vou pagar 200, 220. É isso mesmo. Tá, mas e os outros 600? E os outros 600, o banco vai ter que assumir a responsabilidade. Porque a grande questão é que os bancos, considerando que as pessoas são servidoras públicas, ele empresta demasiadamente. Então ele fala, bom, nós temos a garantia, essa pessoa não vai ter solução, ela não vai conseguir se livrar desses empréstimos consignados, porque isso vem direto descontado no contra-cheque. Quando cai no banco, já está descontado, a pessoa nem passa pela conta bancária dele, o próprio ente federativo já separa e já manda para o banco. Então, o banco, se valendo disso, o que fez? Emprestou para todo mundo. Saiu emprestando, endividando as pessoas. E mais, quando a pessoa já estava com a corda no pescoço, o banco ia lá e oferecia de novo um refinanciamento do primeiro empréstimo. E esse refinanciamento dele era feito um outro refinanciamento, e vários refinanciamentos vão sendo feitos ao longo do tempo. E isso vai fazer com que as dívidas se tornem uma bola de neve. Então a pessoa começa com 10 mil reais, 20, 30 mil reais, 40 mil reais de empréstimo, e no final ela está devendo 600 mil, 700 mil de empréstimo. E isso é uma iniquidade. A pessoa não vai sair dessa bola de neve, não vai sair desse mergulho profundo nas dívidas nunca. E os bancos, obviamente, não têm interesse nenhum que você saia. E o banco vai continuar te emprestando, com aquela ideia de garantia, porque não havia nenhuma lei nesse sentido, não havia nenhuma proteção legal nesse sentido, de que, bom, eu tenho lá registrado no contra-cheque, eu vou descontar direto no contra-cheque, não tem problema para mim, né? Esse consumidor não tem como se livrar disso. Você também encontra pessoas em caráter de superendividamento, em situação de superendividamento, que consumiram demais. Não era porque tinham necessidade dos recursos, mas porque foram estimuladas a consumir. E aí começaram a consumir, até com coisas desnecessárias. Okay? Gastar com isso, pegar um empréstimo, comprar aquilo, você acaba numa situação de endividamento e vai se transformando no superendividamento, e toda vez que a corda aperta e você não tem dinheiro, ou então acontece alguma emergência, você se socorre de crédito bancário, de crédito de financeira, cartão de crédito, e a bola de neve vai se formando, e cada vez maior. Então, é uma situação muito recorrente aqui no escritório. Muitos servidores públicos nos procuram, nós advogamos para servidores no Brasil inteiro, então os servidores em massa procuram o escritório buscando uma solução para esse tipo de equação. Eu queria trazer essa informação porque a maioria esmagadora das pessoas desconhece não só a questão do endividamento, como a do superendividamento. E desconhece também que há soluções legais para você contornar isso de uma forma a não te causar um prejuízo grave. Porque isso vai causar um prejuízo gravíssimo, vai comprometer várias necessidades básicas, não só a sua, mas como da sua família também. Então o legislador, quem faz as leis, o judiciário, atentos a esse cenário de superendividamento, eles editaram, né? O Poder Legislativo criou a lei, fez a lei, essa lei entrou em vigor e ela serve exatamente a esse propósito, a proteger os consumidores desses ataques que as instituições financeiras fazem aos consumidores, estimulando-os a consumir mais, estimulando-os a adquirir, a contrair empréstimos sucessivos e tornando a vida dessas pessoas completamente comprometida. Então, fica aqui o meu recado. Se você conhece alguém, se você tem algum amigo, se você tem algum parente que esteja nessa situação, as pessoas não dormem, as pessoas ficam doentes, as pessoas não vivem mais, elas são reféns dos bancos e das instituições financeiras, das administradoras de cartões de crédito, trabalham só para pagar essas dívidas. Marca essas pessoas, né? Compartilhe o vídeo com elas, porque há uma solução efetiva que funciona no Poder Judiciário, e isso é possível de ser contornado, de ser resolvido, de ser repactuado. Grande abraço, tudo de bom para vocês.